Opa! Salve, salve, beleza? Italianos voltam a falar em Everton no Napoli. Mais um atacante do Grêmio pode receber proposta? Um movimento orquestrado no clube. Olá, eu sou Daniel Oliveira. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não está inscrito, chega junto, hein? Marca presença e compartilha conteúdo. Vamos lá. O Tuto Esporte destacou mais uma vez o interesse do Napoli na contratação do Everton Cebolinha. E a notícia também fala que o clube italiano está numa corrida com o Borussia Dortmund da Alemanha. A situação ela tinha dado uma estagnada, porque também o Grêmio aproveitou este momento para que uma outra proposta pudesse chegar ao tricolor. Havia a possibilidade do futebol inglês, o Leicester, como a gente acabou destacando aqui, e depois inclusive foi confirmado na imprensa da Inglaterra, quer ou queria o jogador. Falou-se do Newcastle, mas foi apenas uma sondagem, e o Arsenal tinha interesse, mas não tinha recursos para contratar. O Grêmio, que estipulou um valor de 30 milhões de euros nas várias manifestações do presidente Romildo Bolzan para vender o atacante Everton Cebolinha. E essa notícia, portanto, dá conta também da vontade do Gattuso em contar com o jogador. O detalhe é que entre Napoli e Everton, o acerto não teria nenhum problema, o jogador ganharia bem mais e até seria difícil que, numa condição inclusive normal, o Grêmio pudesse cobrir a proposta salarial do Napoli. O jogador tinha uma esperança de que um clube inglês viesse, ao mesmo tempo o Grêmio. O Everton via com bons olhos a possibilidade de atuar na Inglaterra. Isso até agora não aconteceu. Não significa que não vá ocorrer, mas o Napoli tem esta preocupação para definir. Esperava a entrada de recursos com a negociação de alguns dos seus jogadores para oferecer ao Grêmio um valor que se fala seria 21 milhões de euros para o Grêmio em relação aos 70% do Everton. Também fala-se da possibilidade de um bônus lá na frente, o que agregaria mais valores ainda na negociação do atleta. O grande detalhe é agora saber o que os próximos dias estarão reservando, porque afinal de contas essa notícia volta à tona, volta o Everton e Napoli à pauta e tem muita coisa ainda para acontecer. O fato é que realmente o Grêmio venderá o Everton agora nessa metade, dificilmente ficará sem vender o jogador. Outro atacante do Grêmio pode fazer com que um clube procure o tricolor já com uma proposta, e era um atleta que não se falava, não se cogitava uma possibilidade até mesmo de saída. Eu confesso que não descobri o clube, mas um clube dos Emirados Árabes estaria interessado na contratação do Alisson. Uma sondagem, nada como proposta, mas que daqui a pouco pode acontecer desta maneira, o que possibilitaria também a entrada de mais recursos, ainda mais que é um jogador que, eu repito, não estava nos planos de vender porque não se tinha nenhum tipo de sondagem a respeito do atleta. A sondagem agora existe, mas não existe a proposta para uma tentativa de negociação. Outra informação importante, né? O Grêmio se manifestou na questão do acordo com os jogadores, no que se refere aos salários, e alguns atletas, inclusive, se manifestaram em rede social. Teve aquela nota também, né, da assessoria do Renato, enfim, que na verdade foi uma resposta às críticas da imprensa em relação à postura dos jogadores. O que me foi dito é que, na verdade, não teve nenhum tipo de obstáculo, né? Um valor percentual do salário, ele teria que ser reduzido. Eu falei aqui em 18% em outro vídeo, porque no valor do salário na carteira não se pode reduzir um percentual superior a 25%. E esse acordo foi realizado, não significa que os jogadores não receberão, pelo contrário, receberão lá na frente, de uma forma diferente, né? Uma negociação que, a bem da verdade, acabou atendendo os interesses de todos, dos jogadores que entenderam esse momento difícil e do Grêmio, que vai conseguir mais adiante cumprir com seus objetivos. Esse acordo era fundamental para que não houvesse nenhum tipo de atraso, nenhuma complicação maior no aspecto financeiro. Vocês se recordam, né? Interessante a
pouco. Agora a declaração é que o Grêmio está numa situação tranquila até setembro. E antes o presidente dizia que se não tivesse futebol em 30, 60 dias, a situação ficaria muito difícil e insustentável. Gente, não dá para confiar apenas no discurso oficial, principalmente quando nega algumas informações. Eu já citei aqui inúmeros episódios e vou colocar mais esse na conta. Então, o fato é que o Grêmio toma uma medida que não vai lhe complicar agora e vai lhe dar a condição de poder pagar em 2021. Darlan acabou renovando seu contrato até o final de 2023. E por que isso? Porque o Grêmio corria o risco de perder o jogador de graça. Ao mesmo tempo, vai utilizar o Darlan. Com a perspectiva de retorno do Campeonato Brasileiro no mês de agosto, há uma ideia de que o Campeonato Gaúcho, por exemplo, comece no dia 19 de julho. Eu, sinceramente, não acredito. Mas, enfim, ele é um calendário que vai ainda invadir os primeiros meses de 2021. Aí o que acontece? A coisa vai ficar mais complicada, porque aí, além do Brasileiro, vai ter o Estadual, a Libertadores da América, a Copa do Brasil, enfim. E aí vários jogadores serão utilizados. Quem tem grupo grande vai poder aproveitar mais e também, evidente, preservar os titulares. Esse é um ponto muito importante nesta mudança de realidade, nesse novo momento que o futebol está vivendo, né? E diante disso também, o que agrega na condição propriamente financeira é que muitos jogadores estarão na vitrine. O mercado vai poder observar uma série de jovens jogadores. Ou seja, isso também em 2021 pode ter reflexos importantes com perspectiva de negociação de jogadores, não só do Grêmio, mas aí já falando como uma regra geral no futebol brasileiro, já que muitos jovens estarão aparecendo aí vestindo as camisas dos grandes clubes, dos clubes da Série A, clubes que disputam Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana e por aí vai. Tá certo, gente? Para encerrar, uma excelente notícia: vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, Marco Bobsin, foi liberado, recebeu alta, ele que ficou mais de 3 meses hospitalizado, né? Uma das questões aí, um dos números, né, integrando esse quadro grave da Covid-19, ele acabou se contaminando, né? E durante esse período, claro, teve uma recuperação, havia até uma certa preocupação, mas respondeu muito bem ao tratamento, recebeu alta e agora volta ao seu convívio familiar, portanto, uma excelente notícia. Galera, quartas, 9 da noite, ao vivo, tem o programa Raio X. Se você perdeu o último programa, é só conferir aqui nos vídeos, porque tá muito legal, muito engraçado. Tem muita história de bastidores, de situações sérias, de informação, enfim, mas tem muita história engraçada, você vai se divertir bastante. Beleza? Então, vamos lá. Se não tá inscrito, chega junto, mete like no vídeo se gostou, comentários aqui embaixo, porque eu quero trocar uma ideia com vocês daqui a pouco, tá certo? Fui!